Salve Maria Imaculada, meus irmãos! Hoje a Missão Lançar as Redes inicia uma série chamada De Mãos Dadas para o Céu. E por aqui, a cada dia, nós iremos postar a história de um matrimônio santo, para nos inspirar nessa vocação tão bela que é a vocação matrimonial, a nos doar inteiramente a Deus por meio do outro, buscando sempre o nosso maior objetivo, que é o céu. E nós vemos pelo exemplo desses casais que o maior objetivo deles era a eternidade. E hoje, para iniciar, nós falaremos de 4 mártires, 2 casais de mártires, Natália e Aurélio, Félix e Liliosa. Essa história se passa no ano de 852, quando existia um governo de mouros na Espanha. Um desses casais, que era Aurélio e Natália, eles eram cristãos, mas estavam vivendo a sua fé secretamente, porque os muçulmanos eles impediam os cristãos de viver a sua fé cristã. Então, mesmo Natália tendo nascido de pais muçulmanos, o seu padrasto havia batizado Natália, então ela tinha se tornado cristã. E um dia, esse casal, ele viu um cristão sendo acusado de blasfêmia contra Maomé. Então ele tinha sido castigado e zombado publicamente pela população. Assistindo esse espetáculo, Natália e Aurélio, eles perceberam que eles estavam sendo muito covardes e eles precisavam testemunhar publicamente as suas convicções cristãs, mesmo que aquilo custasse as suas vidas. Então os dois começaram um regime de jejum, oração, esmola, muitas leituras, diálogos com muitos sacerdotes e monges, tudo isso em segredo. E eles conheceram um homem que os ajudou, chamado Eulógio. E foi esse homem que produziu a história desses mártires. E esse casal, Aurélio e Natália, eles tinham 2 filhas. E isso preocupava bastante aquele casal, porque eles se perguntavam com quem ficariam suas filhas. E aí Eulógio, ele sugeriu a esse casal que deixasse as suas filhas protegidas em um local, assegurando a elas essa educação cristã e que também eles deixassem uma pensão para elas todos os meses. E é muito bela uma frase que Eulógio diz a esse casal. Ele diz o seguinte: antes que vossas filhas são almas que vos foram encarregadas. Deus será seu pai e defensor. Eu sei que a profissão pública de vossa fé lhes custará a vida, mas um cristão envergonhado não pode ser do agrado de Deus. E cada vez mais Natália e Aurélio, eles se encantavam por essa doação a Deus por meio do martírio. Eles percebiam que Deus os chamava. E todo esse amor ao martírio cativou outro casal, Félix e Liliosa, que também eram cristãos, mas não professavam sua fé publicamente por meio dos muçulmanos. Então um dia, Natália, ela recebeu a visita de 2 virgens, Flora e Maria, vestidas com túnicas brancas, envolvidas por luz, e que traziam um ramo de flores nas mãos. E essas virgens diziam a Natália que tanto ela, quanto seu esposo Aurélio, e quanto seu casal de amigos Félix e Liliosa, estavam destinados ao martírio, e que a eles se uniria um monge, que também morreria junto com eles. E aquilo animou muito o coração daqueles 2 casais. Depois de um tempo, no ano de 852, chegou um monge sírio chamado Jorge. E aí Jorge, junto com esses 2 casais, os 5 começaram a cada vez mais ter esse desejo do martírio. E Jorge ia indicando o caminho espiritual que aqueles 2 casais precisavam seguir até o martírio. E ele também queria viver aquele martírio. Então, depois de muita preparação, Aurélio foi à casa de Eulógio, aquele antigo amigo, se despediu dele e pediu suas orações. E eles conversaram e decidiram que, em vez de se entregarem, seria melhor que eles fossem denunciados e arrastados. Então foi assim que eles fizeram. As 2 esposas, Natália e Liliosa, foram até a basílica muçulmana com os rostos descobertos, acompanhados de seus esposos. E aquilo para os muçulmanos era um absurdo, quando mulheres andavam com o rosto descoberto. Então aquilo demonstrou para os muçulmanos como um ato de afronta. E aí, quando as pessoas começaram a perceber que aquelas mulheres estavam sem o rosto coberto, começaram a denunciar aqueles 2 casais.
e eles voltaram para casa. Passadas algumas horas, eles foram retirados de casa por um grupo de policiais e levados até o juiz, né? O juiz que julgaria aquele casal por não estar cumprindo as regras islâmicas. E aí eles foram presos e foi realmente um cenário de fatos muito místicos, né? Porque teve várias luzes, visões, vozes, correntes abertas, né? Que os carcereiros conseguiram enxergar no momento que aqueles casais foram presos. E aí, 5 dias depois que eles foram presos, eles foram diante do juiz e esse juiz tentou que eles apostatassem, mas aquilo foi sem sucesso porque eles queriam doar tudo por Jesus, eles queriam doar tudo pela religião cristã, tanto eles quanto aquele monge que os guiava, Jorge, porque ele também queria morrer pelo martírio, eles queriam dar tudo pelo tudo. Então, naquele mesmo dia, aqueles 5, né, aqueles 2 casais amigos, com o monge que os guiava, eles foram degolados, dando um belíssimo exemplo de compromisso até as últimas consequências, não só em casal, mas tanto observando a vocação matrimonial como a vocação celibatária, que era daquele monge. E o belo dessa história é que nós percebemos que o martírio é para todos. O martírio não é só para uma vocação celibatária, não é só para uma vocação que entrega a sua afetividade, entrega tudo. Mas o martírio, ela é uma vocação de doação de vida para todos aqueles que querem morrer por Jesus. E o que esses casais nos trazem é que nós precisamos viver a nossa fé, custe o que custar. Nós precisamos viver aquilo que nós defendemos. Nós precisamos querer morrer como Jesus, do mesmo jeito que Ele quis morrer por nós. Mesmo que nós não morramos de forma literal, com algum tipo de martírio, com sangue e espinhos, como aconteceu com Natália, Aurélio, Félix, Liliosa e Jorge, mas no dia a dia da nossa vida nós podemos nos entregar, nós podemos doar, perdendo a nossa vergonha de ser todo de Deus. E esse é o martírio que Deus pede a todos nós. Então, como é bela essa história desses 2 casais, e como é bela a amizade de 2 casais que encontram o verdadeiro sentido da amizade, que é buscar a Deus acima de todas as coisas. Então, o amor a Deus de um casal cativou aquele outro casal, que também cativou aquele monge. Então, a nossa doação, ela vai cativando a todos que estão perto de nós. Ela vai encantando as pessoas e ela vai exalando o nosso perfume de santidade. Outra coisa interessante nessa história é que eles estavam preocupados com as suas filhas, né, que eles iriam deixar. Aurélia e Natália estavam preocupados com suas filhas. Mas quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E certamente aquelas 2 meninas conseguiram viver uma vida tranquila, porque sabendo que seus pais tinham dado tudo por Deus, Deus não iria deixá-las desamparadas. Então nós precisamos ter a coragem de ver a ação de Deus sobrenatural sobre as coisas e de querer nos entregar para que Ele também se entregue a nós. A fonte dessa história que eu acabei de contar para vocês é do livro Matrimônios Santos, do padre Thomas Kevin, da editora Cleofas. E essa foi a nossa história de Matrimônios Santos de hoje, meus irmãos. Fiquem atentos à nossa série de Mãos Dadas para o Céu. Deus abençoe cada um de vocês. Salve Maria Imaculada.